2 minutos mais. Ele entrou automático. Nossa, vai ter clica ali. Boa noite, estamos iniciando mais um Monlevade no Ar, com Ana Souza, sendo entrevistado Gladevon Costa, e nos bastidores, Helenise do Carmo. No patrocínio de JM Confecções, ao lado da Praça do Povo, telefone 3851-6190. Estúdio Belas e Sofisticadas, Catiana Duarte, 99430-6826. Hoje vamos iniciar com essa linda frase: se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Desmond Tutu. E é com você, Ana Souza. Boa noite, obrigada, Lenires. Boa noite, Gladevon. Boa noite, Ana. Boa noite às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e aos produtores aqui do Monlevade no Ar. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, hoje são 19 de fevereiro de 2021. São exatamente 19 horas e, só conferir aqui, e 36 minutos. A temperatura de hoje, isso no horário de Brasília, tá? A temperatura de hoje, 24 graus Celsius. Previsão de chuvas, né? Os alertas aí estão enviando constantemente das pessoas, chamando a atenção por excesso de chuva, alagamento, desmoronamento. Então vamos ficar bem atentos. Precisamos da chuva, mas ela também é perigosa. Nós, no Monlevade no Ar e a filial Bela Vista no Ar, deixamos bem claro que não somos responsáveis por nada que for dito pelo nosso entrevistado de hoje. Ele chegou aqui, assinou que ele é responsável, se responsabiliza por todas as respostas que ele der para vocês, tá? E nos permite conceder a imagem dele nas nossas redes sociais, né?
mostrando para vocês aí o vídeo e nas demais redes sociais nossas, tá certo? Daqui a pouco já vai estar também no nosso canal do YouTube, né? Porque muitos não têm Facebook e ficam pedindo para assistir as lives. Para iniciar, eu gostaria de agradecer a Shine On Design. Vocês viram aí que a gente está mandando para vocês um fly diferente, mais bonitinho, mais organizado. É um trabalho da Shine On Design aqui de João Molevade. Eu gostaria de agradecer a Simone e o Douglas, que prontamente nos atenderam, né? E nos apoiaram com esse fly pra gente. Então vamos iniciar, que vocês não estão aqui para me ouvir, estão a fim de ficar me ouvindo falar balelas com vocês, contando caso. Vocês vieram aqui para ouvir o Glaudevon, tá certo? Então tá bom, Glaudo, muito bem-vindo ao nosso programa Molevade no Ar. É uma satisfação ter você aqui conosco. Satisfação toda minha. Conta pra gente aí, quem é Glaudevon? Eu sou filho de Dona Ana Sebastiana Costa e Copertino José da Costa. Duas pessoas analfabetas, né? Os pais eram analfabetos, mas que lutaram muito para criar 7 filhos e educar, né? Naquilo que fosse preciso. Eu sou formado em jornalismo, pedagogia e direito. Atualmente... Animado, hein? 3 graduações, 3 graduações. Não é para qualquer um. E atualmente eu trabalho como policial penal no sistema prisional aqui de Minas Gerais. Trabalhei por 4 anos no período da administração Gustavo Brandini como diretor da Fundação Casa de Cultura de João Molevade. Trabalhei também em Bela Vista de Minas com o ex-prefeito Wilber, em administrações passadas. E hoje estou no estado de Minas Gerais como efetivo do quadro da Polícia Penal. Muito bem. Jornalismo e pedagogia, o que tem em comum? Ou não tem nada em comum? Muito em comum. Eu acho que os dois caminham lado a lado, né? O jornalismo ele traz a informação, ele traz o conhecimento, assim também como a pedagogia, né? Se bem aplicados, os dois eles caminham lado a lado e são essenciais para a formação do ser humano, né? Eu penso que são muito juntos. Uhum. Como pedagogo, né? Como que você analisa a situação atual da educação brasileira? Tanto na questão de pandemia como fora. Vamos tirar um pouco só a pandemia, que só se falam isso de pandemia. Verdade. Mas era no geral. Como que você analisa? Olha, eu trabalhei pouco tempo na área da educação mesmo, como pedagogo, né? Foi alguns meses só, mas é apaixonante. Trabalhei com educação infantil. Aí é apaixonante mesmo. Sou apaixonado com a educação infantil, muito gostoso. Mas eu penso que a educação no Brasil, ao longo dos anos, ela vem se sucateando e a gente tem vivido agora um momento ainda pior, né? Nós não temos uma base educacional forte, a gente não vê investimento do poder público na educação. As pessoas até comentam, né, falam e de certo modo eu concordo. Parece que os nossos políticos, eles não querem uma população educada, com sabedoria, com conhecimento. Porque se você não tem conhecimento, não tem capacidade intelectual, você fica preso naquilo que é ideal para eles, né? Então, ao longo dos anos, a gente tem visto esse sucateamento e o principal momento é agora, né? Na pandemia, a gente vê que ainda é ainda mais grave, né? Principalmente no que diz respeito às universidades públicas. A gente vê que, vamos pegar Minas, né, como parâmetro, pega na Universidade Federal de Ouro Preto, a UFMG, né, a Universidade Federal de Minas Gerais. A UFMG tem desenvolvido um trabalho fantástico de pesquisa. Por exemplo, ela está com a vacina, testando a vacina contra a AIDS, né? A gente tem falado tanto do Covid, que realmente é grave, é uma coisa urgente,
mas a UFMG está com esse projeto, já está testando, já está em fase de teste de uma vacina contra a AIDS, uma doença que tão grave quanto, né, Já levou COVID. muitos e tem levado, né? Exatamente, mas a gente vê que os investimentos em pesquisa, os investimentos nas grandes universidades, nas nossas universidades, simplesmente acabaram, né? Nas últimas eleições eu andei conversando aqui com algumas pessoas que são ligadas ao FOP João Molevade e lamentavelmente eu tive a informação que eles perderam mais de 10% do orçamento anual para a universidade aqui em João Molevade. E isso reflete gravemente na estrutura educacional do município, do estado e do país, né? E infelizmente a gente não tem uma perspectiva de que isso vá melhorar, a gente não consegue ver um diagnóstico positivo para frente. E com o advento da pandemia, aí a gente consegue perceber claramente a diferença do sistema de educação brasileiro no que diz respeito ao privado e ao público, né? A minha esposa, ela trabalha como educadora e no último ano ela trabalhou demais, né, através do sistema online. Eu fico brincando muito com ela, né, porque tudo era o PET. Nossa Senhora, nem me fale. Então, às vezes, quando ela estava nervosa comigo com alguma coisa, eu brincava, eu falo com ela, é o PET, né? Porque o PET deixa os professores, os pais, todo mundo irritado, né? Mas a gente vê a distância que ficou entre a educação pública e a educação privada, né? E essa disparidade, infelizmente, eu não vejo um prognóstico de correção por parte dos nossos governantes. O que você colocou, eu não me lembro qual é o autor, eu até já falei sobre isso aqui, e eu tenho que lembrar de pesquisar esse autor. Eu li isso na faculdade. Eu lembro que eu vejo a cena. Nessa época eu estava até morando em Timóteo, fazia projeto de pesquisa, eu precisava de morar lá. E aí, eu sentada num lugarzinho que tinha lá, estudando para a prova do professor Alexandre Lazari. Aí eu lembro que eu li uma parte de um texto, que eu não me lembro do autor, que dizia o seguinte: o governo deve dar educação suficiente para que o povo não seja extremamente analfabeto, mas nunca para que o questione. Exatamente. Menina, que me deu tanta raiva na hora. Mas exatamente. Jovem, estudante de história, com aquela cabeça toda, eu joguei o apostila longe, de tanta raiva que eu fiquei daquilo. Mas é verdade, o governo faz isso, né? A galera lá de cima, eles fazem isso na cara dura. Exatamente. A gente vê muito isso nesse momento que a gente tem vivido da política, principalmente da política nacional, em que um lado chama o outro de gado e o outro lado chama o outro de jumento, né? Se não me engano, burro, alguma coisa nesse sentido. Mas, no fim, devido à falta da educação, do preparo nosso intelectual, todo mundo pasta. Né? Sim. A verdade é essa. Estamos todos pastando seriamente. Exatamente. Eu fico muito triste, você citou essa questão dos disparates da escola pública e da privada. A minha sobrinha estuda numa escola privada. Eles tiveram todo o apoio, né? As aulas continuaram no mesmo pé que era antes. Até os minutos que eles paravam de intervalo de uma hora para outra, permaneceram da mesma forma, não mudou nada. Educação física, tinham que fazer atividade, tá lá o notebook lá e os meninos fazendo educação física cá e vendo. Infelizmente na escola pública não é porque nós não quisemos não, gente. Quantas vezes nós brigamos, questionamos, eu mesmo que sou meio agitada, né? Vira e mexe, levo xingo porque eu tô colocando coisa demais. Inclusive pais falavam, tá sendo demais, eu não tenho tempo, eu tenho um celular para 3, 4 filhos. Gente, foi assim, muito complicado. Não é nem que o pai não quer, né? Exato, é exatamente isso, é a falta de estrutura mesmo, financeira, né? Que o país não estava preparado e continua não estando.
Eu vi né? num local, não sei onde, não sei se você chegou a ver essa reportagem, que alguma cidade ela chegou a mandar um telefone com chip Sim. para que o estudante, quer dizer, não sairia tão caro assim, ela poderia Exato. fazer o chip, tem como eles controlar o chip, só para ser usado para quê? Para aquele propósito, né? Eu acompanhei isso muito de perto porque a minha esposa ela trabalha numa escola estadual em Bela Vista de Minas e ela é supervisora e orientadora educacional nessa escola. Então, eu cansei de ver ela saindo de casa com os outros professores que também trabalham lá, com a diretora, com a equipe pedagógica num todo, para rodar na casa das crianças de forma respeitando as limitações ainda? Isso, respeitando as limitações da pandemia, mas para levar o bendito PET, né, para aquelas crianças que não tinham um aparelho de celular, não tem um notebook, para não deixar aquela criança, vamos dizer assim, abandonar a escola. Mas é uma luta desumana, né? Porque o Estado não oferece sustentabilidade para nada, né? Os professores, nos últimos dias, têm sido muito criticados de não voltarem às atividades, né? A gente tem visto muita crítica sobre isso, mas é só quem é educador ou quem tem um educador dentro de casa sabe o que os nossos professores da rede pública viveram e estão vivendo. Porque é muito diferente. Igual eu falei, a minha sobrinha, lá numa escola particular, você vai ter no máximo 15 alunos por turma, né? Então, uma sala grande, dá para ter esse distanciamento necessário. Gente, você vai para uma sala pública, né, de uma escola, às vezes tem escolas que tem até salas grandes, quanto maior, mais coloca. Já houve situação de eu estar em sala de aula, de eu ter um espaço mais ou menos assim, do jeito que está aqui, menos de 1 metro, na carteira do aluno para minha. Para eu ficar, não é nem da minha não, às vezes a minha fica até encostada e você não consegue andar. Eu não sou tão gorda assim, não, tô gordinha, tô sobrepeso, né? Você não conseguia andar no meio das carteiras, de tão cheia a sala. E eu acho que uma coisa que eu refleti, não é só o Covid não, porque várias doenças né, são transmitidas, são facilmente transmitidas por bactéria, por vírus. Sim. E essa aglomeração... Exatamente. Aí como é que você joga um monte de menino desse numa sala de aula de volta? Principalmente na educação infantil, que eu falei que eu sou apaixonado, eu posso afirmar, porque eu trabalhei em sala de aula. Humanamente você controlar os alunos ali no sentido de um ter contato com o outro, de um brincar com o outro, de um pegar no material escolar do outro. Então, assim, é uma coisa que é da criança, né? É intrínseco. E como que você vai controlar isso? Como que o professor... Se o pai, não estou aqui criticando os pais, eu acho que concordo que a gente precisa voltar, sim, às aulas presenciais, plenamente, estou de pleno acordo, mas dentro das condições sanitárias adequadas. A gente ainda não tem essas condições, né? E a gente, então, se os pais têm dificuldade em casa, às vezes, para controlar uma criança, eu tenho sobrinho e sei como é que é isso, meus sobrinhos passam muito tempo comigo na minha casa, eu na casa deles, e eu sei como é difícil você controlar uma criança. Você imagina você controlar 40, 50 dentro de uma sala de aula, né? Não, então, não é brinquedo, gente, não é fácil, como você falou, os pequenos. Os pequenos têm alguns rompantes, mas eles ainda obedecem mais. Exato. Aí eu trabalho muito com adolescente. Gente, você pega lá um 6º ano, antiga 5ª série, ai meu Deus do céu, os meninos não sabem, não ficam quietos, né? Então assim, estão numa fase que a energia está muito ativa. Deixa eu confessar para você então. Eu, na realidade, quando eu comecei a trabalhar com educação, eu fui trabalhar exatamente com alunos da antiga 5ª série. Eu entrei na sala de aula, comecei a dar aula e já tinha feito estágio com a educação infantil, né? Pensei assim, meu Deus, misericórdia, não é o meu lugar. Eu não aguentei, né, ali, não sei o termo aguentar, mas não foi legal. Eu vi que é bem mais complicado trabalhar com eles, o né? 6º ano ele é uma turma assim, o carnal gosta de
o historiador, né, professor historiador, ele brinca muito com essa questão do sexto ano. Gente, realmente é muito complicado, porque é uma fase que eles já começam a ter aqueles rompantes, né, de querer, eu sei quem eu sou dono do mundo, eu já começo essa fase. Exato. E aí muda tudo, muda de escola, cada hora entra um professor, sai um, entra outro. Então é muita novidade para eles. Exatamente. Eles ficam elétricos. Não é fácil. Gente, aí você fala uma coisa, você tem 40 alunos na sala, dificilmente não ter pelo menos 35 querendo responder alguma coisa. E você não tem tempo. Infelizmente, quisera eu poder ouvir a resposta de cada um, mas eu não consigo. É uma doideira. Mas é muito gostoso. Verdade. É assim, apesar de eu achar muito difícil o sexto ano, eles têm um quê de carinho com a gente que também vale a pena, sabe? É, verdade. Mas você sai de lá assim, Verdade. morto, né? Uma aula no sexto ano vale para a semana toda no ensino médio, mas vale a pena. Você falou aí, né, da questão da sua esposa. A Rejane, gente, é uma excelente pedagoga também. Obrigado. Tive a satisfação de trabalhar com ela lá no Podestá, sei da competência dela, né? É uma pedagoga que os meninos gostam muito, Sim, né? sim. Não é aquele tipo de supervisor que os meninos não gostam, não. Os meninos estavam sempre lá rodeando-a, né? Verdade. Às vezes a gente precisava até de conversar com ela, mas os meninos quase não deixavam, porque gostavam de ter ela perto. E ela consegue ter isso, manter a disciplina e ao mesmo tempo os meninos terem esse carinho com ela, né? Eu acho que realmente é um dom, né, que ela tem. E eu sou suspeito para falar porque é o amor da minha vida, né? Mas é um dom que ela tem e eu acho que Deus deu essa condição para ela de conseguir isso, né? Ela passou por algumas escolas aqui no estado e em todas ficou marcada essa característica. Às vezes eu saio com ela aqui em Monlevade ou em alguma cidade vizinha aqui quando a gente tem que fazer alguma coisa, eu sempre vejo algum ex-aluno ou, né, aluno mesmo que vem pro lado dela com aquele carinho, com aquela atenção. Alguns chamam ela de tia, né, tia Rejane. E, então assim, é muito gostoso isso, né, verdade que é bacana. Mas ela não é porque eu tô perto de você, não. Porque se eu não achasse, eu nem ia comentar nada. Tá certo. Um abraço, Rejane. Espero que a gente possa trabalhar juntas de novo, tá? Eu vi lá nas suas redes sociais, porque a gente vai desbilhotando algumas coisas quando convida alguém pra vir pra aqui, né? Tem que fazer um briefing, né? A gente faz umas pesquisinhas aqui, que essa turma aqui é danada. Vai lá na pesquisa. Essa turma dos bastidores, então, eles são danados das pesquisas. E aí, eu vi lá você com uma relação com Deus. Muitas postagens sobre Deus. Qual que é a importância de Deus na sua vida? Nossa, meu Deus. Falar de Deus pra mim, eu até fico emocionado porque eu acho que Deus é a vida, eu acho que Deus é o amor, eu acho que é quem me sustenta no meu dia a dia, né? Na minha função hoje, a minha função profissional, eu acho que se não for a mão de Deus para sustentar, para conduzir, eu não estaria aqui hoje, né, com vocês. Então assim, eu realmente tento, né, como qualquer ser humano, como qualquer pecador, sou falho diante das coisas de Deus, mas eu tento a todos os instantes priorizar Ele na minha vida como tudo, né? Esse é o sentimento que eu tenho por Deus. Muito bem. Bastidores, temos alguma coisa por aí? Sim, temos uma perguntinha. Mas antes da pergunta, patrocina pra gente aí, me conta, tem brinde hoje? Sim. O nosso brinde de hoje, Ana, é do Estúdio Belas e Sofisticadas, da Barbearia Couto e da Lili Bijuterias. Nós temos 3 hoje? Sim, temos 3 hoje. Gente, hoje são 3 brindes, hein? Aproveitem aí. Isso mesmo. E qual que é a hashtag? Monlevade no ar. Muito bem. Coloquem aí direitinho.
Hashtag Monlevade no ar para você concorrer ao brinde, tá certo? E patrocínio de quem? Lili Bijuterias. Telefone 98586-4264. Belas e Feras. 996724746 e 99404-5559. E vamos para a pergunta. Exatamente. É da Glenda Ferreira. Hum. Sabemos que a educação, EAD, com essa pandemia, é uma situação complicada. Os atuais vereadores recém-eleitos e eleitos não estão nem aí, principalmente com as crianças carentes, que precisam ser educadas. Porém, a preocupação deles é mais um assessor para cada um. O que você acha disto? Bom, vamos à resposta, né? Eu penso que eu tenho acompanhado muito de perto a atuação dos nossos vereadores, né? Vejo as reuniões através do YouTube, acompanho. Não vou muito à Câmara por questão mesmo de horário de trabalho, às vezes fica incompatível, mas eu tenho acompanhado. Eu acho que a legislatura ela tá só começando, né? A gente está praticamente um mês, né, que eles estão atuando. No sentido da educação, eu acho que ainda está muito cedo para a gente cobrar dos vereadores. Eu acho que sim, eles têm que tomar uma postura, eles têm que apresentar projetos para a educação, mas como é que eu vou dizer? Eu não estou defendendo, mas eu quero dizer que ainda muito cedo. É muito cedo, está muito no início para a gente ver o que eles pretendem em relação à educação. Com relação à contratação de mais um assessor, eu vejo como um absurdo, né? Eu, apesar de não estar na Câmara, fui candidato, não fui eleito, não falo como candidato derrotado, porque eu não tenho essa vaidade, mas eu penso que é um absurdo. Eu não sei qual a real necessidade de mais um assessor. A gente tem informações que precisam ser ainda averiguadas, que já tem vereadores com mais de um assessor. Então eles querem aumentar ainda mais o número de assessores, e isso vai onerar os cofres públicos de forma assim assustadora no momento de pandemia. É mais de R$1 milhão por ano para poder pagar somente assessores. Eu não sou bom de matemática, tanto é que as minhas formações são em humanas, né? Mas eu fiz uma conta assim, bem bobinha, e com o valor que eles pretendem, eu vou falar gastar, porque isso não é investir na sociedade, com o valor que eles pretendem gastar com a contratação de assessores, daria hoje para comprar mais de 20 mil doses da vacina contra o Covid-19, daria para poder, o prefeito municipal na campanha, ele fez uma proposta, né, que seria um projeto para manutenção do auxílio emergencial, né, sairia um auxílio emergencial municipal com valor que, eu sei que os poderes são independentes, que a Câmara tem o seu orçamento próprio, mas o recurso sai dos cofres da Prefeitura. Uhum. Então fica até uma proposta para o presidente da Câmara, para os vereadores, para o atual prefeito, para a equipe deles, para discutirem sobre isso, porque a gente vê que o prefeito tem enfrentado dificuldades com o município, na situação que encontrou o município, pelo menos é o que eles falam. Uhum. Eu penso que talvez pudessem discutir, porque o valor gasto com a contratação desses assessores daria para criar esse auxílio emergencial municipal, pagando um valor de R$200 para aproximadamente 400 famílias por mês durante um ano. Parece então, assim, pouco quando a gente fala R$200, mas já é uma luz, já é uma água que a pessoa paga. Né? E seriam 400 famílias assistidas durante um ano. Né? Eu não sou construtor, não tenho um parâmetro para falar, mas eu fiz uma média
daria para construir moradias populares de muito boa qualidade, daria para construir 10 moradias populares por ano na nossa cidade. Então, em 4 anos, seriam 40 famílias que teriam a sua casa, teriam o seu lar. Talvez daria até para construir mais, não sei, como eu falei, eu não sou construtor, não tenho esse parâmetro, mas uma base daria isso. Então, assim, eu acho que os vereadores têm que pensar mais na nossa sociedade, pensar mais no eleitor deles, né? Respeitar o dinheiro público, né? Os nossos impostos. Eu penso que se houver realmente a necessidade de mais um assessor, de mais 10 assessores, ótimo, eu não estou discutindo a necessidade de ter ou não. Eu discuto o momento, né? A gente vive um momento de recessão econômica, a gente vive um momento que a economia está atrofiada no país como um todo, na nossa cidade não é diferente. A gente vê o comércio fechando aqui na cidade, a gente vê a dificuldade das famílias aqui na cidade, e nós vamos querer aumentar o gasto público, né? Então eu penso que deveriam refletir um pouquinho mais. Foram 10 novos vereadores, né? 10 novas mentes para pensar a cidade. Eu tenho a felicidade de conhecê-los, né? Todos eles, conheço cada um deles. Já conversei com praticamente todos depois da eleição. Vejo que as propostas, os projetos, as ideias para a cidade que eles têm são ideias bacanas, são ideias proveitosas realmente, mas nisso aí eles estão pecando, e estão pecando muito, muito grande mesmo. Até ano passado eram quantos assessores? Era um para cada vereador, e se não me engano o presidente tinha um assessor direto e indicava alguns outros cargos, que seria cargos. Então eles já têm um, estão querendo mais um. Na realidade, cada um tem um, estão querendo indicar um, e já parece, não tem ainda essa confirmação, mas parece que já tem alguns que tem mais de um assessor. Então estou querendo mais ainda, né? Então assim... gente, tem que parar e pensar. E eu acho que uma coisa que as pessoas talvez não percebam, que essa é a minha visão, tá? Particular minha. Acho que muita gente entra na política, mas não tem noção do que está acontecendo lá. Exatamente. Então, assim, acha que vai ser fácil. Uma pessoa, por exemplo, ela tem uma empresa, ela tem isso, aquilo, ela acha que ela vai dar conta de tudo. Ou ela é funcionário de alguma empresa e ela acha que vai dar conta. E, na verdade, às vezes fica complicado para ela, tá? Exato. Então, assim, fica bem difícil. Às vezes ela não tem essa noção completa, aí chega lá, ela vê que até precisa de alguém mais para auxiliá-la. Exato. Mas também eu acho que é uma questão assim, você tem que analisar se você quer aquela vaga. Eu penso o seguinte... Porque é muito complicado. Eu penso o seguinte, que na nossa cidade, nas redes sociais mesmo, a gente percebe que tem muitas pessoas, aqui vamos levar, eu acho que é uma característica do povo brasileiro, e principalmente do mineiro, né? Esse calor humano, essa atenção com as pessoas, com o próximo. E eu percebo que as pessoas são muito solícitas em ajudar em praticamente tudo. Então, se o vereador está tendo dificuldade para poder ir a alegação é essa, que às vezes não tem, ele precisa de sair para ir aos bairros, para ver a demanda da população, e que o gabinete fica vazio porque aquele assessor que ele tem que ir junto com ele, que causa, como é que fala? A dificuldade de atender ali a pessoa no gabinete e assim por diante. Gente, eu não sei se os nossos nobres vereadores sabem disso, mas nós vivemos a era da tecnologia, né? A gente vive a era da tecnologia. Hoje tem aplicativo pro infinito, né? Eu acredito que, vamos levar até na brincadeira, que eu acredito que vai aparecer um aplicativo de teletransporte daqui a um momento, porque assim, a gente tem aplicativo para tudo. Então assim, puxa vida, pega uma parcela desse orçamento da Câmara Municipal, cria um aplicativo em que a população, a comunidade,
possa ter esse diálogo com eles diretamente através do aplicativo, através do celular. Todo mundo hoje tem um celular, todo mundo tem mesmo que seja uma internet mais ou menos, mas todo mundo tem através do celular. Pega esse aplicativo, cria uma forma de comunicação entre a população e eles, sem onerar os cofres, né? Nesse caso, talvez fosse necessário, talvez contratar uma pessoa para ficar lá no TI, na sala do TI, cuidando do direcionando, né? Pronto, simples assim, resolve o problema, sem onerar tanto os cofres, né? Mas tem que pensar se realmente o propósito é atender a população ou, né, não sei qual seria o propósito. A gente fica incerto. A gente não sabe o que está rolando por lá, né? A gente está falando aqui de abelho. Exatamente. Gente, eu gostaria de dar um aviso para vocês. Gostaríamos também, na verdade, é um apelo, tá? Estamos fazendo uma campanha de arrecadação de roupas de recém-nascido do sexo feminino. E também um berço, fraldas, essas coisas também a pessoa está precisando. O local de entrega é no bairro Metalúrgico, 65, apartamento 101, tá? Rua Benfica. E deixa eu ver coisa aqui que eu falei errado. Rua Benfica, 65, apartamento 101, bairro Metalúrgico. Para entrar em contato, vocês podem falar com a Helenires no 99308-4371, tá? Ou então entre em contato nas nossas redes sociais. Gente, a pessoa tá precisando, tá? É uma senhora que ela já tem muitos filhos, a situação não tá legal, ela tá grávida. Quem puder ajudar, né? Muita gente aí tem, às vezes até joga fora, fica esperando, né? Tentar algum lugar para doar. Então, vamos abraçar essa causa aí, que tem uma bebezinha que está precisando. E nessa época de pandemia tá muito complicado. Exatamente. Muita gente ficou desempregado, né? Então tá apertado para todo mundo, tá? Nós contamos com a colaboração de vocês. Lé, tem mais alguma coisa aí? Eu posso seguir? Sim, temos mais uma perguntinha. Do senhor Geraldo Ferreira. Ele faz essa pergunta. O que você achou do aumento de impostos municipais? Olha, é uma situação bem curiosa. Quando a legislação realmente exigia que os impostos fossem reajustados. O IPTU, no caso, né? A gente deve estar falando do IPTU. A legislação exigia, sim, que fosse sancionado esse aumento. Na minha opinião, né, não quero ser aqui o pai da razão, mas na minha opinião, a falha foi o seguinte, eu já até falei isso em outra live com outras pessoas, as pessoas que fizeram ali a transição, parece que eles não leram, né, aquela, vamos dizer assim, aquela armadilha que estava ali. Tinha sim a necessidade do reajuste, tinha, para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, era necessário, sim. Mas o problema é que, se não me engano, o IPTU de João Molevade, ele é atrelado ao IGPM, né? Ao IGPM. E, devido à consequência da pandemia, dessa gravidade toda que a gente está vivendo, o IGPM, o índice foi altíssimo, foi 24%, quase 25%. O que faltou, na minha opinião? Faltou o tato político ali naquele momento, como foi feito em Contagem, né? A prefeita Marília Campos, né, que foi eleita em Contagem, ela também se viu na mesma situação. Contagem até recentemente não cobrava IPTU dos munícipes, né, e voltou a cobrar. E a prefeita caiu nessa mesma situação, de ver que teria que dar um reajuste muito alto nos impostos. O que ela fez? Ela negociou com a Câmara anterior, com os vereadores anterior, para darem mais opção de índice, né? São vários índices que podem ser adotados. Os vereadores fizeram uma emenda no Código Tributário de Contagem, votaram, aplicaram e ela conseguiu cumprir a lei de responsabilidade fiscal, lançando um índice bem menor do que o IGPM. Faltou esse tato político aqui em Monlevade, faltou essa percepção, né?
Infelizmente, não é uma coisa bacana, eu vou sofrer com isso também, vou ter que pagar mais caro, mas nisso aí eu penso que o que faltou foi esse tato político para poder contornar essa situação da melhor forma possível. Conversando igual eu falei, que eu já conversei com alguns vereadores, até mesmo com alguns assessores do atual prefeito, ao qual eu tenho amizade, e já me falaram que pretendem, da agora para frente, fazer isso, fazer uma emenda ao Código Tributário, permitindo que tenha outros índices, não só o IGPM, para que anos posteriores, quando acontecer isso, não caia nessa mesma armadilha que caiu agora. Né? Foi uma falha, infelizmente falhou, e a população vai ser penalizada. A situação não é brinquedo, ainda mais tempo de pandemia, né? Atualmente você trabalha no presídio, né? Você já até comentou sobre isso. Como você analisa a questão penitenciária no Brasil atualmente? As prisões brasileiras são adequadas para a recuperação do cidadão? Olha, a gente tem que ser honesto, né? De um modo geral, não. Eu acho que o sistema carcerário brasileiro, ele carece muito, muito, muito de investimento na recuperação, investimento na eficiência do serviço, investimento na segurança, né? Eu costumo brincar que a gente cuida daqueles que a sociedade não quer cuidar. Né? A gente faz esse trabalho ali. E eu percebo também aqui, eu posso falar com propriedade do local onde eu trabalho. Nós temos alguns projetos aqui de ressocialização que, infelizmente, com esse momento de pandemia, eles estão parados. Né? Não deixaram de existir, mas estão parados. Nós temos projeto de leitura, né? Que o preso consegue alcançar remissão. Nós temos projetos de trabalho, inclusive tem alguns que ainda trabalham, né, interno, lá no presídio. Fazem artesanatos, fazem um nosso trabalho maravilhoso de artesanato que os nossos detentos aqui produzem, coisa assim que brincadeira, assim, a qualidade do artesanato que eles produzem, muito bom. E a gente percebe que, eu brinco que é de grão em grão que a galinha enche o papo, né? E é assim também no sistema prisional. Aqui em João Molevade, de grão em grão, a gente tem conquistado vitórias. A gente tem recuperado algumas pessoas, né, que foram para o caminho errado, talvez não tiveram uma oportunidade lá atrás, e a gente tenta dar essa oportunidade agora. O nosso diretor, que é uma pessoa muito sensível à condição do detento, então a gente tem trabalhado muito nesse sentido e temos colhido resultados positivos, né, não só para os detentos, mas também para a qualidade de vida nossa, dos servidores. Nós conquistamos agora recentemente um centro de treinamento, de capacitação, aqui em João Molevade, no nosso presídio, nós temos isso, e que tem dado qualidade, porque a gente trabalha sob pressão. Hoje o policial penal, nós temos algumas escalas de trabalho. Aqui em Molevade adotaram uma escala de 24 horas por 72. Então a pessoa trabalha 24 horas ali dentro do presídio, folga 72. Então você imagina bem a pressão que é isso aí psicológica, né, na cabeça do servidor. Então você precisa investir também, né, no servidor, na qualidade de vida dele. Você fica 24 horas acordado para trabalhar? Não, você tem um intervalo de descanso, mas são 2 horas. Você para 2 horas para descansar, trabalha 22, né? Mas é normal, a gente já tá. Eu não trabalho nesse horário. Para mim não dá, não. Eu não trabalho nesse horário até por uma questão mesmo de saúde, né? É um assunto importante também que fica a sugestão para vocês que se já não fizeram trazer um psicólogo para falar sobre as doenças mentais. Eu trato de uma síndrome de ansiedade e por essa questão de tratar esse tratamento, eu não trabalho no período noturno, só trabalho durante o dia. Mas os meus colegas trabalham, eu vejo a dificuldade que a gente enfrenta dia a dia. E assim, eu penso nisso, nós temos uma esperança muito grande aqui em Minas. O nosso secretário de Segurança Pública, o governador, nomeou recentemente um ex-procurador
do Estado, né, o Rogério Greco, que é um ex-procurador criminalista, um cara mago, né, no direito criminal. Eu acredito que ele vai agregar muita coisa boa para o sistema prisional mineiro. Eu quero acreditar nisso, mas infelizmente o contexto geral de Brasil ainda é muito falho. É falho e a sociedade, me perdoe a verdade, mas a sociedade, de certo modo, é sim culpada. Eu me coloco como culpado, porque eu também sou sociedade. Eu gosto de fazer uma comparação assim. Você precisa de um pedreiro na sua casa. Aí chega um pedreiro que alguém te indica. Fala, fulano é um pedreiro muito bom, ele é o melhor que tem, ele vai na sua casa. E tem o fulano também que é bom. Aí vem os dois. Aí na hora que você conversa com o que é bom, ele fala, eu te cobro R$200 por dia para trabalhar para você. Aí vem aquele outro que é muito bom. Ele vira para você e fala assim, eu te cobro 150. Aí você fala assim, pô, esse cara é muito bom, então me cobra mais barato, vou contratar ele. Mas aí você começa a conversar com ele. E aí, como é que é? O que você faz na vida? O que já aconteceu? Rapaz, eu fiquei preso 6 meses porque eu tive um probleminha lá no passado e estou tentando reestruturar a minha vida. Aí você já começa a refletir, meu Deus, eu vou colocar um ex-presidiário para trabalhar na minha casa, o que será que esse cara fez? Será que esse cara roubou? Será que esse cara matou? O que ele fez? Não vai dar, não vou poder dar oportunidade. Mesmo ele sendo muito bom e mais barato, eu não vou dar oportunidade. Então a gente mesmo é que cria esses obstáculos para essas pessoas se recuperarem. Entendo sim o medo, a gente tem vivido uma violência crescente, assustadora, mas se nós não tentarmos amparar essas pessoas e dar uma sustentabilidade para elas se recuperarem, jamais elas vão se recuperar. Teve uma professora que trabalhou comigo, a Andresa, um abraço, Andresa. Ela trabalhou lá como professora, né, no presídio. Sim, presídio. Conheço a Andresa, de Latanque. Teve um dia que a Andresa me contou uma história, e a Andresa se emociona muito fácil com o que ela via lá dentro. Ela falou comigo assim, eu tô até arrepiando, só quando eu lembro dessa história eu até arrepio. Ela falou comigo que ela encontrou pessoas mais honradas lá dentro do que cá fora. Que ela foi ouvir algumas histórias e que alguns estavam presos porque tinham matado sim, porque foram defender alguém, pela situação que estava lá. Porque é muito fácil a gente criticar. Não estou me tirando não, tá, gente? Porque eu também faço as minhas críticas duras e também não sou santa não. Também olho, né, algumas situações de rabo de olho e também me policio por causa disso. Mas assim, as pessoas às vezes não têm noção do que as pessoas estão passando. E só critica. Será que aquela pessoa que tá... Porque tem maneira de dizer, foi preso só porque fez coisa errada. Não, gente. Às vezes a pessoa, ela cometeu um erro, mas numa tentativa de melhorar, ou no meio de uma situação. Há inúmeras situações. Eu não estou falando que todo mundo que tá lá é bonzinho, sim, não. Sim, não, infelizmente tem que ser real também. A grande maioria, sim, são crimes graves, bárbaros e que merecem a punição que estão tendo. Não passam a mão na cabeça, mas eu sou do tipo que eu gosto muito de conversar com os detentos quando tem essa oportunidade e também com os familiares deles. Eu tenho um contato muito com eles. Hoje estou trabalhando no presídio, estou fazendo até de certo modo um serviço que não seu. Meu. Eu tenho trabalhado no jurídico do presídio, dando assistência jurídica aos detentos. O Estado tem um sistema que chama ATJ, Assistente Técnico Jurídico. Mas a maioria dos presídios pequenos, como o de Monlevade, não tem esse profissional. Então a gente, para cumprir essa demanda, que é uma demanda até judicial, os diretores sempre deslocam alguém da área para poder dar essa atenção. Então através disso eu acabo tendo muito contato com os detentos e ouço muito a história deles, o motivo, o que levou ele a cometer aquele crime. E quando você vai perceber, você percebe que o problema está exatamente no Estado. Um Estado que não oferece uma educação adequada, um Estado que não é omisso, né?
A palavra certa é essa. Um Estado que não oferece uma educação adequada, que não oferece um sistema de saúde adequado, que não dá condição digna nenhuma para a pessoa sobreviver. Não acho que a pessoa tem que optar pelo crime. Eu conheço muita gente que tem essas mesmas dificuldades, são pessoas de bem, a maioria, né? Aliás, são pessoas de bem. Mas a gente tem que se penitenciar também nesse sentido. Qual a omissão que a gente está tendo em relação a essas pessoas, né? Assim, não passo, eu costumo dizer, falando de verbo aberto, eu não passo a mão na cabeça de bandido. Se ele tem que pagar a pena dele ali dentro do rigor da lei, ele tem que pagar e pronto, acabou. Mas acabou a pena dele, ele cumpriu com aquilo que ele tinha que cumprir. Se ele quer mudança, e uma parcela muito grande quer mudança, nós, enquanto sociedade, temos que dar essa oportunidade de mudar. Eu conheço vários aqui em Molevade que pediram essa oportunidade de mudar e que foram assistidos por entidades aqui da cidade e que realmente mudaram. São pessoas que vivem hoje do suor do trabalho delas, que cometeram crimes gravíssimos como tráfico de drogas, como homicídio, roubo, furto, mas que realmente mudaram de vida porque tiveram essa oportunidade, estão tendo essa oportunidade. Então falta isso por parte dos governantes e da nossa sociedade. Eu acho que falta muito, né? Eu acho engraçado assim, a gente fala muito do perdão, né? Mas não faz o perdão. Exato. Eu quero que você me perdoe, mas eu não quero te perdoar. Eu penso o seguinte, que difícil. Gente, o que eu falo aqui, serve para mim também. Não é para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando. É para mim também. Eu costumo dizer muito isso. Você me perguntou agora há pouco sobre Deus. Eu costumo dizer que como que a nossa vida é feita de absurdos, né? Eu faço a minha oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Perdoe as minhas ofensas, assim como perdoarei aqueles que me ofendeu. E aí? Eu estou perdoando mesmo? Eu estou pedindo perdão para ser perdoado e eu perdoo mesmo? Então, assim, são essas coisas que a gente tem que refletir, né? Eu também vou mais ou menos por essa aí. Fácil não é, tá? Mas se cada um parar, pensar e tentar ajudar, né, gente? Verdade. Ou pelo menos não criticar. Verdade. Não ir lá, a pessoa foi lá e contratou, você fica lá, ó. Porque às vezes a pessoa até quer ajudar, mas acha uma criatura para ficar lá na cabeça do outro. Gente, todo mundo tem direito a errar, né? E tentar de novo. Olha, Nossa. só para completar aqui, mas para você entender. Eu conheço vários casos aqui de pessoas de bem, pessoas assim, vamos dizer assim, né, da mais alta sociedade aqui de João Molevade, que já foram presas ali, talvez por uma coisa que a maioria das pessoas fazem. A pessoa bebe, vai dirigir embriagada, vai preso. Né? Não é porque a pessoa é bandida, ela extrapolou ali no momento de, sei lá, de insensatez e cometeu um crime, foi preso. Às vezes você se envolve em um acidente de trânsito de forma, às vezes até involuntária, mas até esclarecer, você vai preso. Então, assim, são várias as circunstâncias que te levam até ali. Não é só o grande criminoso, né? Tem outras circunstâncias que te levam até ali. Então, você tem que parar e analisar os motivos. Mas aí, eu não sei, não. Eu não gosto de botar muita lenha na fogueira, não. Mas tem uma questão que você falando aí, eu tô refletindo aqui, pensando. Engraçado, quando é uma pessoa de uma alta sociedade, é só um errinho, né? Mas a grande maioria que tá preso ali é gente pobre e negra. Aí não quer ajudar. Mas O Beilite cometeu um erro, ele tem que ter uma segunda chance. Agora o pobre, preto e favelado não tem? Exatamente. Essa é exatamente isso que eu estou falando. É a hipocrisia que nós temos intrínseca. Né? O rico, o bom da boca, cometeu isso ali. Não, ele errou, ele é passivo de erro. Agora a pessoa que é pobre, mora numa zona mais periférica, é bandido. É bandido, ele atropelou, ele matou porque estava bêbado, porque... Poxa, vamos ver o contexto, né? Então, assim, é isso, a gente precisa de ver o contexto e saber realmente fazer aquilo que o Pai nos ensinou. Perdoar para ser perdoado. Exatamente.
Aí, bisbilhotando ainda as redes sociais, uma frase que você colocou lá que chamou a nossa atenção. Penso que, infelizmente, estamos vivendo na era do ódio, da divisão. Você acredita que as mídias sociais são culpadas por este momento? Você até fez esses questionamentos lá, né? Isso. Qual a sua análise sobre as redes sociais? Olha, eu acho que as redes sociais vieram muito para agregar, né? Agregam demais. A gente está vivendo esse momento agora em Molevad, com esse projeto polêmico de aumento de assessores parlamentares. Se nós não tivéssemos as redes sociais para poder protestar, para poder, principalmente nesse momento de pandemia, né, seria feito de qualquer jeito. Não sei se a gente vai conseguir ou não travar a população do modo geral, se nós vamos conseguir travar essa aberração, mas pelo menos nós estamos tendo um canal para poder protestar, né, reclamar e expor a nossa opinião. Mas o que eu penso é o seguinte, as pessoas têm usado muito da intolerância, né? Têm usado a rede social muito para da intolerância. As pessoas não têm paciência, né, com o próximo, não têm empatia com o próximo. A minha opinião é sempre a melhor, a minha opinião é sempre a verdadeira, a minha opinião é sempre a única, né? Principalmente no que diz respeito à política. Né? As pessoas têm usado as redes sociais para disseminar esse ódio, tanto de um lado quanto do outro. Eu não falo de A ou de B, não, eu falo de A e B mesmo. Os dois ali se misturam, trocando ódio, trocando ofensas, e as redes sociais é que têm proporcionado isso, infelizmente. Elas vieram para agregar, mas algumas pessoas têm usado isso para poder disseminar esse ódio, esse rancor, essa mágoa, né? Não acho que seja certo, honestamente que eu não acho que seja certo. Nós que somos mais experientes, né? A gente é mais experiente, não é velho. Nós que somos mais experientes, eu debato muito isso com a Rejane lá em casa. Ela tem uma opinião divergente da minha sobre essa questão. Por exemplo, a questão do bullying, né? Na minha época de escola, eu acho que quem está aqui hoje com a gente aqui no programa, os produtores aqui, também deve ter vivido isso. Todo mundo da turma tinha um apelido, todo mundo... Nem me fale de apelido. Sobrevivemos. Não gosto nem de lembrar. Sobrevivemos. Continuamos vivos, continuamos lutando e continuamos ativos, né? Então, assim, a rede social criou muito esse mimimi, né? Eu acho até que eu estou falando aqui vai criar um mimimi, mas eu tenho que ser autêntico. Eu entendi o que você falou. Eu acho assim, eu não sou a favor, por exemplo, de determinados tipos de apelidos, certas coisas eu não sou não. Inclusive tá uma polêmica aí no João Molevade, que eu vi rapidamente na rede social, sobre uma brincadeira que fizeram com alguém, trouxe até caso de justiça. Assim, eu acho assim, as pessoas têm exagerado em algumas coisas também, né? Mas há mimimi demais por causa de algumas questões. Sim, essa questão, só te interrompendo, essa questão da charge, por exemplo, a pessoa que fez a charge, na minha opinião, eu deixei isso muito claro nas redes sociais hoje, ele cometeu um erro grotesco, né? Eu acho que eu não sei se fez, não acompanhei se fez ou não, mas eu acho que ele tinha que se retratar, eu acho que ele tinha que pedir desculpa, principalmente para as mulheres. Eu acho que a gente vive num tempo que não cabe machismo, da mesma forma que não cabe também o feminismo. Eu penso que a gente tem que ter equilíbrio, né, entre as coisas. Então eu vi que foi uma falha enorme dele, mas eu conheço a pessoa. É um grande artista, né? Até cheguei a comentar isso, que algumas pessoas eu falei que acreditava que ele iria se retratar. Por conhecer, eu achei que ele poderia se retratar, talvez tenha feito, não sei, mas que ele iria se retratar e que ele era um grande artista e que isso não poderia prejudicar a história dele, principalmente na imprensa de João Molevade. Algumas pessoas foram ali meio que críticas à minha posição, né? Eu entendi, eu acho que ele tem que ser, se for necessário, ele tem que ser punido no rigor das leis. Quem se sentiu ofendido
está no direito de procurar os meios legais para que seja retratado da forma que convier, mas a gente não pode apagar uma história de alguém Por causa de um erro. por um erro, né? Então, assim, por isso que eu falo que as pessoas, eu me coloco nessa situação de medir as palavras nas redes sociais, de medir aquilo que se posta para não causar ofensa, ou se causar, que saiba retratar, mas que também as pessoas que veem aquela ofensa, que também procure conhecer um pouco da história por trás daquela pessoa, para ver se ela é aquilo tudo ali, ou se foi só um momento ali de inlucidez. Né? Talvez Porque foi um às vezes momento de às vezes a inlucidez. gente fala uma coisa. Não justifica o erro, mas Mas às vezes a gente fala uma coisa sem perceber. pensar e sem ter a dimensão de tudo aquilo que nós estamos falando, né? Sim. Eu sei que é perigoso, tudo mais, eu que falo tudo mais, né? Vivo me enfiando em roubadas. Mas assim, existe um mimimi também em torno das coisas. Exatamente. Existe um exagero em torno das coisas, né? Ou, por exemplo, eu vou passar, alguém me chama de baixinha. Vai me ofender se me chamar de alta. Porque eu sou baixinha mesmo, é 1,54. Exatamente. Com muito orgulho, né? Então eu não escondo minha altura, não escondo minha idade, não escondo meu... Não tenho nada. Vai me chamar de gordinha. Olha, eu sou magra. Não sou. Então, assim, eu acho que algumas coisas de mimimi, em algumas situações, é óbvio, não é todas não, tá? Um pouco exagero das pessoas que querem se vitimizar. Agora tem coisas que realmente são muito sérias. Sim, claro. Muito sérias e que as pessoas estão exagerando. Rede social não tá um pouco um monte de gente também que fala um monte de coisa, a gente perde, eu perco as estribeiras tem hora. Porque tanta coisa que eu escuto que a gente, às vezes, eu sei que eu tô errada, mas eu reconheço meu erro, mas às vezes eu vou até pra ver se a pessoa segue o facho mesmo. Não existe também uma galera que tá ali achando que falou no Google, tá certo? E desvaloriza, inclusive, o conhecimento da gente que é acadêmico e que a gente rala pra... Não, né? essa talvez seja o pior da rede social, né? Fake news. As pessoas não se dão ao trabalho de pesquisar sobre determinado assunto, né? As pessoas não têm aquele ímpeto de antes de compartilhar, de espalhar aquilo ali, elas não têm aquela situação de buscar a fundo a fonte, a origem daquilo. E isso acaba destruindo vidas, né? Isso acaba... Gente, assim, meu Deus, é coisa às vezes isso acontece comigo, já aconteceu de eu receber alguma informação e naquele ímpeto o instinto, né, do jornalista, de querer sair na frente, soltar aquilo ali. Aí eu vou e paro para refletir, opa, peraí, aí eu vou dar uma pesquisada, vejo o que é de fato e vou ou corrijo ou apago, não tenho problema nenhum em admitir que errei, que falhei e corrigir, né, assim, mas infelizmente a grande maioria ela não tem isso. A gente vê muito isso na questão agora da pandemia. Meu Deus do céu, uma pandemia planetária, morrendo gente no mundo inteiro. As nações mais ricas do planeta, gastando rios de dinheiro em pesquisa, em soluções, buscando cura. Aí, só no Brasil, que essas medicações que tanto falam resolvem, meu Deus, será que poxa, os Estados Unidos da América, que tem o maior centro de pesquisa para medicação, para novos medicamentos, né, o CDC, sei lá, nem lembro o nome, mas é o maior centro do mundo, né, do planeta. Os caras ali, para lançar uma medicação, eles puxa, vão até a Lua para poder ver se funciona ou não. Será que esses caras deixariam tanta gente no país deles morrerem sabendo que tem certo tipo de medicamento que curam? E, no entanto, as redes sociais ainda tem várias pessoas que insistem em colocar que esses medicamentos curam, que é preventivo, que, meu Deus, é lutar contra a maré, lutar contra a ciência. A ciência planetária fala ao contrário, mas eu tenho razão. Aquilo cura, aquilo sara. Aí,
eu aqui que sou muito paciente, muito, eu vou falando, uma hora eu apelo. Porque assim, eu por fio não aguento, gente. Tem coisa que eu, Ana, vejo que é tão óbvio, e a pessoa tá ali. Fala, não entendo não. Aí eu vou e falo umas coisas lá e tem gente que briga comigo. Mas comigo também, não preocupa não. Eu falo demais, né? É um problema muito sério. Você comentou lá, eu vi alguma coisa de projeto seu que você foi candidato, sobre a questão do prédio da Escola Santana, né? Da antiga Escola Santana. Sim. E a sua proposta era transformar no Museu do Aço. Sim. Como que você... Conta um pouquinho mais para nós sobre isso. Você estaria disposto a levar esse projeto para alguém que está lá abraçar? Na realidade, é o seguinte, essa proposta do Museu do Aço, se eu estiver equivocado aqui, que os nossos amigos internautas me corrijam. Mas me parece que esse projeto de Museu do Aço foi lançado no governo do Gustavo Prandini. Ele iria construir ali na área do Areião e acabou que a coisa não andou, né? Aí surgiu esse prédio lá da Escola Santana, que está literalmente abandonado. Esse é destruído. Isso, é um prédio cujo arquiteto, né, algumas pessoas não sabem, mas quem projetou aquele prédio foi o Oscar Niemeyer, né? Então faz parte da história brasileira. E mundial. Né? Exatamente. Então assim, nós temos aqui em Monlevade o prazer de ter uma obra projetada por Oscar Niemeyer. Isso não é para qualquer cidade do mundo. Não é mesmo. Né? Então assim, e é muito próximo à nossa história do aço, que é a usina que fica ali, né? Então assim, a ideia era aproveitar essa proximidade, aproveitar que o prédio ele não é do município, ele é do estado, mas eu creio sim que a gente tem possibilidade de que o estado possa ceder aquele espaço para o município, até porque está abandonado, então o estado possa ceder e transformar ali sim no Museu do Aço, né? Nós teríamos o aproveitamento do prédio de forma produtiva para a cidade em termos de turismo, né? Agregaria turismo para a cidade, agregaria muita coisa bacana, cultural mesmo. E próximo ali, só para completar, eu também sugeri, eu tenho visto esforços de algumas pessoas para reativar o Floresta Clube, né? Antigo Caça e Pesca. Aí eu pensei, quando eu pensei a ideia era criar como se fosse um roteiro turístico naquela região. Nós teríamos ali o Floresta Clube, que poderia ser um mini jardim botânico, com trilhas ecológicas. É um lugar maravilhoso, né? Gente. Com trilhas ecológicas, com educação mesmo ali para a criança, um espaço de lazer para as famílias e pouco à frente teríamos o nosso Museu do Aço, né? Essa proposta eu já passei para alguns assessores do prefeito, né? Já levei a ideia. Me falaram que vai ser estudada, que vai ser pensada, né? Eu acho que dá para fazer isso sem onerar o município, né? Eu não posso falar afirmativo, mas eu acho que até para a usina, eu acho que ela teria interesse principalmente no Museu do Aço, porque é a história dela. Sim. Né? São os valores dela que ela estaria expondo ali para a nossa sociedade, para o mundo. Então eu acho que ela teria interesse em investir nisso. Então assim, o que falta realmente são as pessoas que estão à frente do município, seja na Câmara Municipal, seja no Executivo, sair um pouquinho do ar-condicionado e procurar essa parceria. Gente, o prédio, assim, já estive lá rapidamente, é um prédio muito bonito, tem uma área enorme, poderia ser uma área de apresentações culturais, né, que faz falta. E a metalurgia, eu enquanto professora de história, né, ela tá ligada, eu sei disso muito bem, ela tá ligada à evolução humana. Exatamente. Desde lá dos primórdios, né? Exatamente. Então não tem como tirar isso de nós. Exatamente. E a gente precisa da metalurgia para tudo, né?
Para as coisas mais simples, até medicamentos têm algumas coisas Sim, voltadas sim. para isso. Então seria muito interessante, sabe? Ainda mais um prédio tão bonito como aquele. Eu moro em Bela Vista e sempre que eu venho, eu fico observando o estado que ele está. Lamentável. É lamentável. Né? Um prédio com toda uma história, de todas as pessoas que trabalharam ali, né? Que a vida, dedicou a vida ali. Se não me engano, a faculdade de letras, né, a antiga IES FUNSEC, né, ela começou ali. Né? Não tenho certeza. Eu não tenho certeza também, mas me parece que sim, ela, antes de ter esse prédio aqui no Areia Preta, ela foi lá embaixo que ela começou. Né? Então tem todo um contexto histórico aquele prédio. Então, E aquela região tem um contexto histórico muito grande. grande. Foi uma das primeiras vilas operárias do Brasil. É. Né? Tem todo Gente, turismo é dinheiro. E as pessoas não entendem isso. Turismo é dinheiro, cultura é dinheiro e é saúde. Exato. Tá faltando essa questão. Falando da questão cultural, na sua opinião, falta incentivo na cultura e no lazer aos nossos pontos turísticos? Nossa, demais. Como eu falei aqui no início, eu trabalhei como diretor da Fundação Casa de Cultura aqui de João Molevade. E assim, foi um tempo de muita luta. Né? Nós pegamos a cidade literalmente abandonada no quesito cultural, naquela época, e começamos a reescrever a história da cultura aqui de João Molevade, que é rica, que é muito bonita. Nós começamos tudo começou com um projeto para poder inserir Molevade no ICM Cultural, Patrimônio Histórico de Minas Gerais e ICMS Cultural. E com isso nós começamos a pontuar Molevade, a zelar do nosso patrimônio, né? As guardas de Congado, que são patrimônio histórico, as corporações musicais que parece que acabaram, né? Nós começamos a cuidar desses patrimônios. A imagem de Nossa Senhora de Santana, que ficava no prédio da Escola Santana, ela ficava lá, é uma imagem... Ela está onde hoje, tá? Está na igreja de São José Operário. Parece que está bem cuidada também, mas graças à igreja, né? Eu sou evangélico, mas eu não tenho esse tipo de preconceito. E eu acho até porque isso é cultura, né? Cultura do nosso povo. Então, assim, é uma imagem muito bonita. Quem não conhece, faz o esforcinho de saber o dia que a igreja está aberta para visitação. Vai lá, conhece a imagem de Santana, ela faz parte do nosso patrimônio histórico. Então a gente começou a investir nisso. Começamos a investir também nos atores culturais da cidade. Retornamos com o projeto Rock na Rua, aí nós colocamos o nome de Mais Que Rock, porque a ideia era abranger outros tipos de músicas, não só o rock, né? Tivemos gospel, tivemos sertanejo, tivemos forró, funk. Eclético, né? Para atender todo mundo. Foi a cultura popular mesmo, para... Né? Retornamos com o Pré-Folia, que era o carnaval, né? Que a gente fez aqui. Mas nos últimos anos, isso foi tudo abandonado de novo. Infelizmente foi tudo abandonado. Eu tenho muita esperança, quero acreditar mesmo, que a nova gestão da Fundação Casa de Cultura possa resgatar esses valores, né, do nosso patrimônio, da nossa cultura, dos pontos turísticos, né, que a gente falou aí no início, e que trabalhe mesmo, principalmente a cultura popular, né, porque a cultura elitista, nada contra a cultura da mesma forma, mas eu quero dizer o seguinte, que eu vou falar por mim, graças a Deus eu não sou rico, mas se eu quiser, fora da pandemia, lógico, se eu quiser sair daqui e ir lá em Belo Horizonte, lá em outro lugar qualquer, para assistir um grande espetáculo teatral, para assistir, sei lá, qualquer coisa, eu tenho essa condição, graças a Deus, Deus me deu essa condição, mas... E aquela pessoa da periferia que não tem? Então, assim, a gente tem que dar alcance a essa cultura também,
para que as pessoas sejam inseridas, né, numa cultura popular mesmo, trazer o povo para participar da cultura. Cultura é educação, cultura é riqueza. E é saúde. Parece bobagem, saúde. Mas Exatamente. quando você está muito tenso, né, é recomendado você buscar um passeio, ajuda, melhora, né? Ir para algum lugar, bater um papo, não sei o quê. Gente, isso é prevenção. Prevenção é saúde. E isso as pessoas parecem que não entendem. E ultimamente eu tô batendo nessa tecla, sabe? Porque a gente precisa de ver isso. Uma coisa que me incomoda muito, sabe o que é? As pessoas de fora do nosso país vêm aqui para apreciar isso. Exatamente. Para apreciar isso, e nós não valorizamos, né? O Congado, por exemplo, que é uma festa maravilhosa, vem pessoas de vários lugares para apreciar. Sim, sim. Enquanto quem tá ali não tem noção das coisas, você fica falando bobagem, né? Misturando o Congado com coisa que não tem nada a ver. E tantas outras questões. E se fala muito, por exemplo, assim, fulano não tem cultura. Que já tá errado por aí. Certíssimo. Já tá errado por aí. Mas será que a gente proporciona ele ter cultura? Exatamente. Porque a gente fala não ter cultura dentro dos nossos padrões. Mas será que isso é proporcionado? Não é igual você falou, não é? Então fica complicado. É muito interessante, até na questão mesmo da educação. Vamos voltar, né? Porque tudo passa pela educação. Tudo. Né? Vamos voltar na educação. No meu curso de jornalismo, eu tive uma palestra com uma PhD em letras da Universidade Federal da UFMG, a professora Costaval, mulher, nossa, sensacional. E ela falando sobre isso, que o português escrito, ele não permite a grafia errada, FOSC, né, por exemplo. Tem muita gente simples que fala, pega a caixa de FOSC aí para mim. Então, nas pesquisas delas pro doutorado e pro PhD dela, ela chegou a essa conclusão, que o português falado, ele permite essas posições erradas. FOSC, cê vai, cê foi, né? O mineiro tem muito disso, principalmente nós mineiro mineiros, é né? Mas isso é permitido na fala. No escrito, não. E isso é cultural. Sim. Assim, às vezes a gente vai nesses, né, nos cantão mesmo, naquelas roças, aquele lugar gostoso, né? Você passar o fim de semana, o dia. Aí você encontra aquelas pessoas que vivem ali com essa cultura de uma prosa diferente, com aquela cultura de... Até meio cantado. Exato. Né? E quando você vai ouvir as histórias deles ali, te enriquece um tanto, né? E, no entanto, a maioria despreza isso, né? A maioria reconhece isso como sendo anticultura, né? Gente doida. Pode falar que eu sou chata, mas eu falo mesmo, gente doida, gente que não tem noção das coisas, porque eu já falo assim mesmo, que eu não dou conta. Tem uns trem assim que eu perco paciência, sabe? Perco mesmo. Vou nos bastidores ali, ver o que tem, lembrando que hoje tem 3 brindes, né? Hoje eu tô boazinha, né? Tô boazinha hoje, né, Lé? Você também tá, né? Pois Nossa senhora. Deixa o chefe ver a gente fazendo isso. Pois bem, no patrocínio de Barbearia Couto, Avenida Wilson Alvarenga, 99944-4767. Brenda Motogur, 98737-3789. E nós da equipe Molevade no Ar gostaríamos de agradecer a participação dos nossos seguidores que nos acompanham há bastante tempo. O senhor Edson Luiz Jacon, Alba Pasqualina, Lourdes Paula, Sinésio Vilela, Santiago, Gisele Bueno, Denis Martins e aos demais. Muito bem. A Bárbara deixou um grande abraço para você, Ana. Muito obrigado, Bárbara. E essa turminha que você tá falando aí, Sim. não perde muito pela você não vai também não. Você vê lá, né? Que você fica acompanhando também. Isso Um mesmo. grande abraço, tá, gente?
Mais alguma coisa, Léa? Comentários? Pergunta? Temos O uma povo tá lembrando a hashtag? Sim, estão. A pergunta do Geraldo Ferreira. O que você achou da Receita Federal ter saído da cidade? Uma perca lamentável. Eu confesso que não sei o contexto, né, do porquê a Receita Federal deixou a cidade, realmente não sei, não posso falar os motivos que deixou. Mas posso falar que quem deixou cometeu mais um absurdo. Né? Eu acho que não poderia medir esforços para que se mantivesse a Receita Federal aqui no nosso município. A dificuldade que é hoje, né, para você conseguir acesso pessoalmente à Receita Federal, outro município, outra cidade, isso torna as coisas muito, muito mais difíceis, né? E talvez porque faltou também o tato político para contornar a situação. Aí hoje a gente vê que nós estamos correndo atrás para tentar voltar com a Receita Federal. Pera lá, por que deixou aí então? Poxa, se não queria que fosse, agora quer correr atrás de novo? Então assim, faltou essa sensibilidade com a nossa população, faltou mais uma vez esse carinho, né? É um absurdo. Porque fechar é fácil, reabrir não. Exatamente. Tá? Nosso tempo está ficando escasso, não vou conseguir fazer aqui todas as perguntas, que o papo tá bom. Se deixar, eu vou ficar aqui até sei lá que hora batendo papo. Falo muito. Eu também, né? Mas eu já deixo o convite para uma outra, Combinado. né? Para a gente poder conversar mais. Combinado. Mas ainda vamos lá com a questão da sua análise como jornalista. Sim. Né? É uma profissão que eu acho bem interessante. Lembrando de passagem que eu utilizo muito o trabalho do jornalista na minha profissão enquanto historiadora que sou. Né? Tem alguns grandes amigos jornalistas também. Eu estive, inclusive, numa formatura de um curso de jornalismo e eu achei tão bonito aquele juramento. Achei lindo. Sim. Aquele juramento, se fosse levado ao pé da letra, era tudo que o historiador precisava, gente, te juro. Que a gente não errava tanto nos fatos históricos se os jornalistas seguissem direitinho lá, ao pé da letra, o tal do juramento. Verdade. Mas não é isso que a gente tem visto, não. Né? Você acha que falta cuidado no tratar as coisas? Ou é uma influência mesmo? Como que você vê essa questão toda? Olha, eu acho que é interessante, se a gente for analisar o jornalismo no contexto político, né, que talvez seja um dos contextos mais importantes, né? Não que os outros não sejam, mas talvez o político, porque ele influencia tudo, né? Se a gente for analisar o contexto político, talvez fosse interessante que o jornalismo brasileiro fosse mais ou menos igual ao americano. Lá nos Estados Unidos, a imprensa tem lado, né? A gente viu isso na eleição. Um lado apoiava o Donald Trump, o outro lado apoiava o Biden, e tinha lado mesmo, e falam, eu sou do lado do democrata, eu sou do lado republicano, e não tem essa vergonha de assumir o lado. Eu penso que a imprensa brasileira, do modo geral, falta muito isso, né? Aqui a nossa imprensa, me perdoe os colegas jornalistas, não estou generalizando, mas me perdoe, eu sou também da classe, então falo, né? Infelizmente a nossa imprensa, ela meio que se vendeu, né? Ou totalmente se vendeu. Então assim, ela caminha pro lado de quem dá mais, né? Se você paga mais, eu tô com você. Se você não paga, eu sou contra você. E assim vai seguir na vida. Um bom exemplo o momento que a gente está vivendo aqui em João Molevade. Essa questão, por exemplo, do assessor parlamentar, né? Eu só vi um jornal aqui de Monlevade que o proprietário do jornal emitiu a opinião dele nas redes sociais
e de forma, na minha opinião, muito sensata, muito correta, mas foi o único. Os demais órgãos de imprensa falou assim, não estava falando, não estava comentando nada, a gente já vinha denunciando essa situação desse projeto, eu tenho falado nefasto, né? Esse projeto nefasto, a gente já vinha denunciando essa situação desse projeto há alguns dias e todo mundo calado, todo mundo fingindo que não é comigo. Até que chegou esse momento que a coisa explodiu nas redes sociais e tiveram, um ou outro teve que falar, mas pegaram o quê? Pegaram simplesmente o release que a Câmara enviou e julgaram ali para falar que falou do assunto. Mas não fez aquilo que deveria ser feito, ouvir a opinião da população, né? Ouvir a opinião dos vereadores, lógico, né? Ouvir os dois lados, entender o motivo do vereador, entender o motivo da população ser contrária, mas preferiram ficar ali em cima do muro, porque lá na frente o prejuízo, na visão talvez seja essa, que lá na frente o prejuízo pode ser grande se tomar algum lado. E não digo que talvez nesse caso específico tenha que tomar lado, mas tem que apurar os dois lados. Porque na verdade o jornalismo ele não tem que tomar lado, ele tem que apurar os fatos. Exato. Eu falei da questão dos Estados Unidos terem lado e que deveria ser aqui, porque tipo assim, pelo menos a gente melhoraria essa questão. Né? Eu sei que o fulano de tal, o jornal dele, o órgão de imprensa dele é essa linha, e ele vai seguir nessa linha, pronto, acabou. Eu sei que o outro é essa linha e vai seguir essa linha, pronto, acabou. É o que não acontece aqui no Brasil, é o que não acontece, talvez, no momento aqui em João Molevade. Né? A imprensa ela não tem um lado do povo, não tem o lado do político e fica em cima do muro esperando para ver para que lado vai tender, para não tomar prejuízo. Aí lá na frente, quando esses dias eu brinquei, um grande jornalista, amigo meu, vou ter a liberdade de falar o nome aqui, Marcelo Melo, ele comentou alguma coisa sobre a imprensa aqui em Molevade, do silêncio da imprensa em relação a todas essas coisas. Aí eu fui, brinquei, comentei assim, debaixo da postagem dele. A imprensa tem verbalizado bem com os poderes. Então, assim, é o sentimento que você tem, né? Queira Deus que seja um erro meu, e se for eu peço desculpas, mas é o sentimento que se tem, né? Que tem verbalizado bem com os poderes. E não pode ser assim. A imprensa não foi feita, o jornalista ele não teve a formação acadêmica, ou até mesmo aquele que é autodidata, ele não se capacitou, ele não se formou para fazer esse tipo de jornal, esse tipo de imprensa, né? Então, assim, tem que mudar muito esse conceito, infelizmente, mas... eu gostaria que a imprensa fosse um pouquinho mais séria, me ajudaria muito também no meu trabalho. Bastidores, sim. Patrocina pra gente aí. Tem mais alguma coisa? No momento não, só algumas observações. A Gisele Bueno nos parabeniza pela entrevista de hoje. Obrigada, Gisele. Está sempre com a gente também. Sim, e bora patrocinar. No patrocínio de Drogaria Príncipe da Paz, 3852-2963. Kerlon Eletro. E lembrando que a hashtag de hoje é Molevade no ar. Muito bem. E dá uma olhadinha aí pra mim que nós vamos pro bate e volta. Sim. E eu já te chamo aí pra ver quantas pessoas quiseram participar, né? Sim. Porque nem sempre as pessoas gostam de assistir, mas não quer participar. Exato, né? E aí a gente tem uns também que sortudo, que vira e mexe, ganham aqui. É mesmo? Faz até coisa, mas não é não, tá, gente? Aqui em Bela Vista nós somos com um também. Bacana. Tem um lá que eu tô falando que já tá esperando o terceiro. Bacana. Eu vou falar uma palavra e você vai falar o primeiro que vier a cabeça. Tá. Não consegui fazer todas as perguntas que eu queria, não. O nosso tempo já tá vencendo, então... Tá ok. Tá? Inspiração pessoal? Deus. Profissional? Nossa. Profissional. Meu Deus, que dificuldade. Agora você me apertou, hein? Profissional, eu tenho no jornalismo, eu tenho lá da Rede Cultura, gente, como é que é o nome do homem? Nossa, esqueci o nome dele, olha que absurdo, eu gosto tanto dele, esqueci. Mas não um branco assim na impressão. Exatamente,
né, é um jornalista da TV Cultura. Na pedagogia, apesar de algumas pessoas terem criticado muito, mas o Paulo Freire, né? E no sistema prisional, nossa, são os meus colegas, são as pessoas que estão ali comigo dia a dia, que lutam comigo, são as famílias, né, dos detentos que não tem culpa, muitas vezes não tem culpa do problema que o filho ou o ente querido causou, mas que estão ali dia a dia lutando para tentar recuperar a vida daquelas pessoas. E a minha família, você pediu uma só, mas... Foi uma de cada coisa. Falando de Paulo Freire, há muita crítica sobre ele, mas é bom lembrar que é um dos homens mais lidos, um brasileiro, um dos mais lidos no mundo, e é um dos brasileiros que grandes universidades, como Harvard, entre outras tantas, né, já que gostam de falar de instituições estrangeiras, o povo brasileiro ama isso, estudado lá fora. Exato, é adotado. Agora, eles são adotados lá fora e é criticado. O brasileiro é todo meio invertido, gente. Um amor? Rejane. Um sonho? Ter um filho. Um medo? Não ter um filho. Uma frase? Deus é bom o tempo todo tempo Deus é bom. Uma música? Toque no altar, te conhecer. Um lugar? Minha casa. Glaudevan Costa por Glaudevan Costa. Um sonhador, um lutador, alguém que acredita no ser humano, porque enquanto cristão, se eu não acreditar no ser humano, eu não sirvo para servir a Cristo. Muito bem. Né? Então, assim, alguém que acredita no ser humano, com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, mas eu acredito no ser humano, enquanto cristão. Às vezes eu também acredito. Às vezes. Só uma ressalva aqui, gente. Você citou, né, na questão da Nossa Senhora da Santana. Você fala que Ana não é santa, né, gente? É o blasfemando. Mas para quem não sabe, era a avó de Jesus, né? Isso. E é uma imagem que a gente tem com a avó de Jesus, a Ana, ensinando a Maria, né? Isso. Inclusive a ler e tudo mais, né? Eu acho assim, que coisa melhor do que vó? Vó tem uma sensação, né? Verdade. Então, assim, é uma das coisas assim, que eu acho muito bonita, né? Uma das imagens do catolicismo que eu acho muito bonita é essa imagem de Nossa Senhora da Santana. Né? Mais uma vez, né, faço o convite para os nossos amigos que deem uma voltinha lá na igreja de São José Operário e conheça a imagem de Santana. Ela faz parte do nosso patrimônio histórico-cultural aqui de João Molevade. Ela é talhada em madeira, mas é uma coisa assim esplendorosa, vale realmente a pena conhecer, indiferente da religião que você pratica. Sim, sim. Não, por favor, não vá com um olhar religioso, vá com um olhar cultural. Se você olhar tem, de arte, né? exatamente, se você é religioso, sim, olhe com a sua religiosidade, mas respeite, né? Acima de tudo, respeito. Bastidores, Sim. Lezinha, quantas Sim. pessoas quiseram participar hoje? 12 pessoas, Ana. 12 pessoas? Sim. Fala pra mim, número de 1 a 12. 7. Maria Consolação. Maria Consolação. Qual que é o primeiro? E como é uma mulher, vamos colocar um brinde da Lili Bijuterias? Sim. Um número de 1 a 12 sem ser o 7. 3. Glenda Ferreira. Glenda Ferreira. Tem um outro, Bela Sofisticada. Belas e Sofisticadas, também para mulher. Agora, vamos pegar um para os homens, tá? De 1 a 12, tirando 3 e 7. 7. Se não for homem, a gente vai para outro, tá? 12. Denis Martins de Souza. Ó, Denis, parabéns. Entre em contato conosco, tá? Telefone 992 38 51 82, tá certo? Pra você, ou então entre pelo Messenger da nossa página pra me explicar como que você faz pra adquirir seu prêmio. Infelizmente, por mim eu ficaria aqui mais batendo papo, Tá gostoso. tá?
já deixo o convite, de repente a gente marca aí para você ir lá na nossa filial em Bela Vista também. Assim, e na realidade, assim, eu tenho uma ligação muito forte, né, com Bela Vista. A região é de lá, a gente, entre casados e namoro, ela me enrolou muito tempo para casar, né? Aham, ela te enrolou. Me enrolou demais. Aham, tá vendo, né, Rejane? A gente já tem problema que se eu falar a data errada aqui vai dar um problema, né? Mas ela me perdoa aqui, mas a gente já tem aproximadamente 25 anos que eu convivo em Bela Vista por causa dela. Já trabalhei lá na cidade, né, em Bela Vista de Minas, e tem muitos amigos em Bela Vista. Muito bacana a cidade, gosto muito de lá. Então nós vamos continuar esse bate-papo depois, né? Sobre outras questões também envolvendo tudo isso e alguns assuntos específicos, como falar mais sobre o jornalismo, que eu acho que vale a pena. Exato. Porque eu brinquei aqui um pouco sobre a questão do jornalista, mas eu acho que é uma classe muito mal compreendida. Sim. E uma revolta que eu tenho é de terem colocado que não precisa ter um curso superior para ser jornalista. Eu acho o jornalismo extremamente sério, porque informação você ela é muito preciosa. Exato. Vocês não têm noção do que é uma informação. Uma informação mal passada, ela pode dar problemas enormes, catástrofes financeiras enormes, guerras políticas. Então, assim, deveria ter um negócio mais sério. Eu tive uma situação inusitada. Rapidinho, para o nosso tempo, né? Eu tive, no primeiro dia de aula meu, no curso de jornalismo, eu tive um professor que deu uma aula pra gente. Primeira aula foi com esse professor e nunca mais eu vi. Ele parece que ele foi para o Rio Grande do Sul, teve uma proposta de emprego lá e nos largou aqui, vamos dizer assim, e foi para lá. Mas a primeira aula dele, ele falou a brincadeira mais ou menos assim: o juiz pensa ser Deus, o advogado acha ser Deus. Nós, jornalistas, não, nós temos certeza, nós somos Deus. Aí todo mundo questionou, mas por quê? Aí ele virou e falou assim: porque nós mudamos a vida. Se você noticiar mal noticiado, você destrói a vida da pessoa. Sim. Se você noticiar bem noticiado, você constrói o mundo. Então, é isso. O jornalista, ele tem que ter esse princípio aí, que ele é meio que um Deus, né? Ele tem que saber medir ali para não dar... É muito sério. Trabalhar com informação, gente, ela é muito sério. E aqui a gente leva isso muito a sério, né? Já é extremamente exigente, com a informação ser extremamente correta, porque, assim, é muito sério. Às vezes você ouviu, o mais que a gente se retrate, às vezes, mas naquele momento que que a gente está se retratando, aquela pessoa de repente não está ouvindo. Sim. E a maldade do ser humano hoje também vai divulgando, né, coisas irreais, e isso é muito sério. Para as pessoas entenderem o que é o jornalismo, né, rapidinho aqui, só para fechar mesmo, pesquisa aí no Google e vê a história aí da Escola Modelo de São Paulo. Procura conhecer o caso da Escola Modelo de São Paulo. Aí você vai conseguir entender perfeitamente o que o jornalismo faz com a vida do ser humano. Não vou falar o que é não, para despertar a curiosidade das pessoas. Pois eu já deixo convidado para o tema jornalístico. Tá ok. Porque é um assunto que me interessa. Deixe seu recado para os nossos seguidores. Eu quero agradecer primeiro, né, a vocês do Molevade no Ar, o Wesley, né, que foi o primeiro a fazer o contato comigo. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Um trabalho sério, muito bem feito, né? Então, todo mundo de parabéns. E Bela Vista também, Bela Vista no Ar também, muito bem feito. Eu já vi algumas edições. Confesso que não assisto todas, até mesmo talvez por questão de tempo mesmo ali, mas sempre que posso acompanho, vejo. E é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, dando a oportunidade para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre a nossa cidade, sobre todos os contextos, né, que a nossa sociedade vive. E agradecer as pessoas que acompanham, que ajudam a construir, né, essa história bonita. Vocês estão de parabéns mesmo, assim, que Deus possa abrilhantar a vida de vocês ainda mais, para que esse projeto cresça ainda mais do que já é grande, né?
Quando a gente é convidado para vir aqui, dá um frio na barriga. Eu acho Eu que todo sei. mundo, né, passa por isso. Eu mas sei dizer. depois que a gente chega, vocês deixam a gente tão à vontade, que fala demais, igual eu falo, né? Então é agradecer mesmo aos amigos que estão aí do outro lado. Pedir que, por favor, se você não é de João Monlevade, se você é de Bela Vista, de Nova Era, Piracicaba, todo mundo, né? Hoje o mundo consegue nos acessar. Lute por sua cidade, lute por sua sociedade, não seja omisso aos desmandos daqueles que estão no poder, né? Vamos lutar, vamos guerrear o bom combate, mas de forma democrática, de forma sadia, que possa trazer benefícios para a nossa sociedade como um todo, né? Não só o benefício individual, mas principalmente o social. Aquilo que é bom para o meu semelhante é bom para mim. Então vamos todo mundo lutar para isso, e é essa a mensagem que eu deixo, e agradecer a vocês. Muito obrigada, gente. Gostaria de agradecer a todos que estão sempre nos acompanhando. Avisar que tem gente perguntando aí sobre a questão de apoio a nós. Se vocês quiserem, basta entrar em contato com a nossa equipe para saber como faz para apoiar o projeto Monlevade no Ar, tá? E se você quiser divulgar o seu negócio também no Monlevade no Ar, é só entrar em contato conosco. Eu vou terminar hoje com uma frase do César, que ele diz o seguinte: o racismo é a prova do quanto ainda somos primitivos. Verdade. Vamos pensar nisso? Um abraço para todos vocês.